posso descrevê-los com detalhes por dois motivos. Primeiro, não tenho meios de transmitir. E a médium, desconhecendo, torna-se difícil. Então, o que Patrícia quer dizer com isso? Isso, gente, é quando eu falo para vocês que a espiritualidade está a anos-luzes de nós, principalmente em questão de evolução tecnológica. Então, se o espírito consegue passar para o médium, tão somente aquilo que o médium possa, de uma certa forma, tentar conhecer alguma coisa para ele transcrever a vocês, né? Ou seja, não adianta o Roberto me passar um meio de comunicação dele se eu não faço a mínima ideia do que seja. Então fica difícil para mim transcrever para o outro, assim como fica difícil para a Vera Lúcia Marinzeco de Carvalho transcrever para o livro uma coisa que foge do alcance dos seus olhos, ou seja, ela não conhece, não sabe. Então, por mais que Patrícia queira descrever, a médium não vai conseguir passar, né, pra gente, porque ela não sabe, ela não tem conhecimento, e se mesmo assim, se ela escreve, nós não conseguiríamos entender, porque nós também estamos bem atrás deles, tá? Segundo, não tive autorização do plano superior para descrevê-los com minudência, porque este relato, sendo público, poderá ser lido também por maus. Então, olha aí uma outra causa, né? E outra coisa também, né? Quando nós não estamos aptos, né, a saber de determinadas coisas, quando a nossa mente não permite, né, muito fechada ainda, certas coisas não vêm ao nosso conhecimento. Nós precisamos evoluir moralmente, precisamos evoluir em questão doutrinária, para que mais coisas nos venham ser mostradas, porque senão não adianta. É jogar uma semente em solo infértil. No plano espiritual há muitos aparelhos, todos lindos e úteis. Já conhecíamos todos. Muitos deles usamos nas excursões e na vida diária da colônia. Nenhum polui nem ocasiona acidentes. Acidentes não acontecem por aqui. Começo narrando os maravilhosos aeróbos, aparelhos de locomoção, uma mistura de ônibus e avião, para curtas e longas distâncias, para pequenos grupos ou muitas pessoas. As telas usadas em muitos centros espíritas pelos desencarnados trabalhadores para que os indivíduos vejam acontecimentos, principalmente do passado, são leves, simples e muito práticas. Há o removedor de ar, aparelho usado para coletar fluidos, seja os bons para armazenar ou os ruins para limpar o ambiente. Lembra um pouco um aspirador terreno. É leve e prático. Existem os aparelhos usados principalmente nos postos de socorro para deixar o ambiente com temperatura agradável. São instalados numa parte do prédio. Há os aparelhos de vigia, os que medem as vibrações. Também existem os aparelhos de defesa e os lança-raios, que parecem um lança-bolas. São leves e há os que são pequenos, de 8 centímetros. Existem ainda os aparelhos parecidos com a televisão e os vídeos. São muitos, todos úteis e maravilhosos. Então, a partir dessa descrição, a gente vê também como existe tantas coisas no mundo espiritual, né, bem parecidas com as que existem aqui, e seria ler do engano nosso achar que eles nos copiam, né? Somos nós que somos uma cópia borrada do mundo espiritual. Eles estão muito mais à nossa frente. E são espíritos que reencarnam com a missão de desenvolver um determinado aparelho ou determinada coisa que que tenha condições de estar, né, dentro da Terra, estar conosco, porque nós já temos um determinado patamar para entender que aquilo existe, né? Então é muito interessante, né? Eles estão bem à nossa frente, né? Não existe essa coisa igual aqui, né? Que não são muito úteis, né? Depois que a tecnologia teve esse desenvolvimento, muitas coisas que não são úteis. Mas pensa naquela coisa mais evoluída que a gente tem hoje, ainda assim. É muito retrógrada em relação ao mundo espiritual. Os espíritos do umbral têm também muitos aparelhos dos quais fazem uso.
Aprendemos em aula a usá-los e a neutralizá-los. Tivemos nas salas conhecimento de todos os aparelhos existentes no plano espiritual. Aprendemos a usá-los, mas não a construí-los. Existem oficinas nas colônias para tais procedimentos. Só tivemos a parte teórica em que manuseamos vários aparelhos. Também não houve aula de conclusão, porque as dúvidas foram tiradas durante a aula teórica. Conversamos muito, trocando ideias. Narrei aos colegas um fato do meu conhecimento. O centro espírita que frequentei, quando encarnada, recebeu por certo período a ajuda de um grupo de espíritos sediados no local chamado Colina. São todos orientais. Flor Azul faz parte desse grupo. Todos esses espíritos são encantadores, assim como Flor Azul. Dentre eles, há um médico especial de nome Taxá. É exímio construtor de aparelhos, mas o mais impressionante é a sua maneira de curar seus doentes. Com alegria, graça, bondade contagiante, envolve seus pacientes num canto manso e harmonioso enquanto lhes recupera o perispírito. O resultado é surpreendente. Depois que desencarnei, indaguei a Maurício, amigo médico que trabalhou com essa equipe, o porquê de ele ter tanta facilidade e rapidez para curar. Disse-nos que, enquanto ele, Maurício, curava o doente de fora para dentro, Taxá envolvia o paciente pela música, fazendo com que iniciasse sua própria mudança interior, ajudando-se. Enquanto nós, dizia Maurício, com a nossa maneira, fazemos tudo sozinho, ele faz o próprio doente recuperar-se. Daí, sua habilidade. Ou seja, né, gente? Ele faz com que aquele doente, né, que é um doente, não doente do corpo físico, mas doente do perispírito, ele consegue fazer com que, diante das suas próprias forças, ele consegue se regenerar. É o que muitos de nós, muitas das vezes, precisamos, né? De nos atinar, de acender a luzinha, de olha, eu preciso encontrar essa força. E por isso, às vezes, por estarmos na carne, nós precisamos também de ajuda médica e psicológica. Esses aparelhos foram descritos no livro Violetas na Janela. Em seguida, tivemos uma aula sobre a influência da mente. Sabemos bem que se pode influenciar e que podemos ser influenciados tanto para o bem quanto para o mal. Mentes perversas podem prejudicar outras. Desencarnados a desencarnados, desencarnados a encarnados e encarnados a encarnados. O que são isso, né? Os tipos de obsessão. Obsessão de desencarnado com desencarnado, encarnado com desencarnado, encarnado com encarnado, né? Então é muito comum a gente ver determinadas situações que a gente vê que duas pessoas encarnadas, uma ali é obsessor da outra, né? Ou seja, muda muito a forma de pensar do outro, tem-se uma determinada influência sobre o outro, né? De uma certa forma, encontrou uma brecha para trabalhar aonde? No desejo central de cada um e através desse desejo central, eles almejarem aquilo que eles querem ou tentar surtir um determinado efeito para que satisfaçam uma determinada coisa que eles estão ali almejando. Vocês devem, sempre que possível, influenciar, tentar transmitir aos outros pensamentos bons de alegria, paz e amor, diz Frederico. A mente tem muita força. Mentes treinadas fazem muito. Vimos em filmes várias formas de usar a mente, para o bem e para o mal. Com a mente pode-se criar, plasmar objeto. Tentamos plasmar algo. Foi uma alegria. Certamente necessita-se de muito estudo, treino e domínio da mente para fazer isso. Ajudados pelos 3 instrutores, conseguimos plasmar 3 rosas, que logo desapareceram. 2 foram cor-de-rosa e a terceira metade vermelha e metade amarela. Rimos muito. Flor Azul, convidada a participar da aula e a nos dar demonstrações, sorriu e não se fez rogado. Tranquilo, sentou-se cruzando as pernas como os logs, mentalizou por minutos e uma caixinha marrom surgiu, uma espécie de porta-joias. — Que será que tem dentro? Marcela perguntou.
Podemos abri-la? Indagou Nair curiosa. Com a autorização de Flor Azul, abrimos. Dentro havia uma placa parecida com madeira, com os dizeres nela gravados. A sabedoria é a fonte da prudência. Aplaudimos. Ele ficou encabulado. Lindo, dissemos entusiasmados. Soubemos o tanto que se pode fazer com a mente e que todos somos capazes. Basta estudar e querer. Ao dar um passe, o passista está influenciando quem o recebe? Indagou James a Raimundo. De certa forma, sim, influenciando para o bem. Passes significam transfusões de energia. São doações. E para isso, quem dá passes tem que ter para doar. Nos centros espíritas, ou com pessoas boas que benzem, ou com quem dá passes, há sempre desencarnados bons que ajudam nessas doações. Passes são úteis? Indagou Glória. Sim, e muito. Para pessoas enfermas são muito úteis. Para pessoas obsedadas, de grande ajuda. Para os médiuns que não trabalham com sua mediunidade, é como tomar comprimido para dor de cabeça. Corta-se por determinado tempo o efeito, mas não se elimina a causa. O passe deve ser encarado como um remédio poderoso e, como todos os remédios, não deve ter abuso. Não é certo acostumar-se com passe e tomar-se um passes e tomá-los por tomar. Então, ou seja, né, gente, ele fala da importância do passe, a importância da doação de energia, mas que aquilo é temporário se você não saiba exatamente o que te causa aquilo e ataque aquela causa. O passe não pode se tornar fato corriqueiro. Tô ruim, vou para o centro. Sai do centro, das casas espíritas, né? Fiquei bom, volto. Aí fico ruim, volto novamente. Por quê? Porque a sua conduta que está errada. Quando você mudar a sua conduta, quando você fizer as reflexões pertinentes e você conseguir se reequilibrar diante de uma determinada coisa que está se desequilibrando, né? O passe não se faz necessário tantas, né? Ser repetido, vai repetindo o passe, né? Então o passe é muito bem-vindo, sim, né? Muita gente é da época que nossas mães levavam nas benzedeiras, né? Tirar uma olhada, não sei o quê. Mas dentro de cada coisa daquilo ali, primeiro, a troca de energia desses benzedores, a fé da nossa mãe, né? Em fazer, em unção dessas duas, com a união dos desencarnados, para nos ajudar a restabelecer e chegar a um determinado patamar. E quem que vocês acham que continua, quando chega em determinado patamar e melhora, quem continua, né, nutrindo essa energia de melhora? As nossas mães, né? Ou seja, eu levei, sarou, tá tudo bem, a energia delas se eleva e elas continuam sustentando aquela energia, né? Era muito comum também, antigamente, a gente ver as pessoas fazendo determinadas promessas e de fato tendo curas, né? Mas é por quê? Porque a fé era tão grande, né? Que, de uma certa forma, a fé que colocava ali é que fazia com que tivesse merecimento para que determinada coisa acontecesse. Hoje em dia a gente quase não vê isso mais, né? Que pena. Mas o pessoal antigamente tinha muito mais fé do que, né, a grande maioria de hoje. Já escutei sobre os passes, que se bem não fizerem, mal não fazem, disse Rosália. É errado, só faz bem. Não devemos menosprezar assim algo tão útil e tão sério que exige tanto do passista. Passe é algo maravilhoso, tanto que os espíritas conscientes fazem cursos, estudam para praticar tal evento. E deveria ser mais valorizado. Aprendemos a dar passes antes de visitar o hospital da colônia, e isso na primeira aula. É simples, mas necessitamos estar bem conscientes de que estamos transmitindo o que temos.
Nós desencarnados podemos dar passes em encarnados que não vão receber como de um médium, porque não temos fluidos materiais, mas sempre são de grande ajuda. Aprendemos a fluir água. Em centros espíritas, para os frequentadores em geral, ela é só energizada. Os encarnados sempre devem deixar água limpa para isso. Sempre que se encontram impurezas, devem ser neutralizadas. Existe água separada para certas pessoas, onde são colocados os remédios de que se necessita. Sempre que fazem isso, é a equipe médica, mas como normalmente muitos necessitam de ajuda, aprendemos para ser úteis. Essas aulas, embora curtas, foram de grande proveito. Então a gente sabe, né, gente, que ali dentro das casas espíritas existe, sobretudo, né, não só os médiuns ali trabalhando, mas existe uma equipe muito grande de desencarnados trabalhando ali por trás, que não são visíveis aos nossos olhos, mas ali eles estão.